Boa tarde, então, caro aluno. É com muito prazer que eu venho aqui dar início à explicação da nossa matéria, né? Essa matéria eletiva que é Estudos e Práticas em Ciências Humanas. Então, conforme combinado em sala de aula, a gente vai estar realizando pesquisas, instrumentos de pesquisas aí para descobrir algo a mais sobre os povos pré-colombianos. Inicialmente, a gente vai entender que antes da chegada dos europeus, sim, existiu muita história aqui no nosso continente, por isso a gente trata desse assunto como história pré-colombiana, e que existiram centenas de povos. A gente, nesse início de atividade aqui, vai estudar o povo maia, que é um dos principais povos, né? A gente tem indícios aí fortes e considerações que são levadas até hoje, principalmente do campo aí da astronomia e matemática, que oriundam aí dos povos maias, e também outros dois principais serão fruto de pesquisas futuras, que são os astecas e os incas. Perfeito? Um pouco então sobre a data que se tem da vivência dessa civilização. Estima-se que esse povo viveu de 1500 a.C. até o ano 800, entre 800 e 900 depois de Cristo. Então a gente está falando aí do século 8, século 9. Você vai perceber então que pela data, né, o advento aí da vinda dos europeus para o continente americano é apenas lá no final do século XIV, início do século XV. Então, a gente pode definir aí como primeiro conceito de que os maias não tiveram o encontro com a cidadania e o pessoal das grandes navegações europeias. Uma grande vírgula aqui é que sim, acredita-se, tem indícios de que maias, descendentes de maias, tiveram contato com os europeus, mas já não como uma organização ou como um povo ali centralizado em uma liderança, apenas como descendentes de maias, ok? A questão geográfica dos maias, então. A questão geográfica deles, eles estavam situados onde hoje a gente conhece como México, o Golfo do México ali mais ao sul, e o início ali da região da Guatemala. Então, eles estavam situados nessa geografia, porém, contudo, eles tiveram um grande êxito em comunicações com outros povos de uma distância até considerável da deles. Então, a gente vai ver no decorrer dessa aula aqui que foi um povo bem avançado para a sua realidade, né? Um outro conceito importante que a gente tem que ter dos maias é o de que eles se organizavam como cidades-estados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada cidade, cada povoado deles, vamos assim dizer, era administrado por um imperador. Então eles não tinham a figura de um líder apenas, e sim cada cidade, cada povoado ali tinha o seu próprio líder, o seu imperador, que, já entrando na questão aqui de como eles organizavam a sociedade, eles dividiam a camada em três, a pirâmide social, vamos assim dizer, em três camadas. A primeira camada seria, então, essa camada, o topo da pirâmide, com o imperador, os sacerdotes e os militares. Então, essas três forças estavam à frente, vamos dizer assim, do seu povo. Eram eles quem tomavam as decisões, né, pelas vontades do imperador, pela questão da fé ali do clero, dos seus sacerdotes, e pela força militar também. A segunda camada, né, a parte intermediária dessas classes sociais, seriam os comerciantes e os artesãos. Essa fase da pirâmide é uma fase que não tinha acesso ao poder, tinha sua liberdade econômica, tinha alguns privilégios,
mas o que diferencia ela da primeira camada é que ela não consegue exercer nenhuma forma de poder e está acima da terceira camada. Terceira camada é essa que era composta por camponeses e escravos. Então, sim, né, a gente geralmente é fruto de estudo aí a escravidão no período aí pós-chegada dos portugueses ou espanhóis aqui no nosso continente, mas sim, a gente tem fortes indícios de povos escravizados ainda na época pré-colombiana. Então, de onde vinham esses escravos? Esses escravos eles eram geralmente prisioneiros de conflito entre os povos ou eles eram oriundos aí de dívidas não pagas. Então, pessoas que não pagavam a sua dívida, elas poderiam sim se tornar escravos. Perfeito? Então, essas seriam as 3 camadas aí da sociedade maia. A gente tem a questão também aí da economia. Explicando um pouco mais também, ela era basicamente a base da agricultura. Então, alguns produtos, né, que os maias cultivavam: milho, batata, feijão e cacau eram os principais. Perfeito? A gente vai ver que, como a gente havia comentado, né, o povo maia ele conseguiu êxito em comunicações, em comercialização com povos que eram distantes até deles. Como que eles conseguiam isso? Eles não praticavam o escambo. O escambo, você sabe, né, que era a troca de produtos, de materiais por outros materiais. Os maias, ao contrário disso, eles já naquela época criavam moedas, feitas principalmente aí de semente de cacau. Basicamente ali a questão do milho também era bastante usada, mas principalmente ali a questão da semente do cacau, e aos poucos eles foram introduzindo também moedas de bronze. Perfeito? A questão da mitologia, né? A religião aí dos maias. Eles têm um conceito bem interessante, que é o de que os deuses eles não estão ou não estavam num nível além do nível terreno. Então eles acreditavam fortemente de que os seus deuses eles estavam presentes em batalhas, presentes nas colheitas, eram feitos rituais, principalmente com milho, para engrandecer esses deuses. Tem também a questão da escrita, que segundo os maias era um presente dos deuses, né, para comunicação do homem. E a gente vai ver aí que a escrita ela foi usada somente, ou poderia ser usada abertamente, somente nesse pessoal da primeira camada. Então, que eram os privilegiados e tinham esse presente dos deuses que eram escritas inicialmente em pedras aí. Então, 2 deuses marcantes que para os maias eles são os criadores da civilização, que era o Tepeu e o Kukulcán. Então, esses seriam os deuses da criação e aí motivo de rituais, festejos da agricultura e, conforme já mencionado também, relacionados aí ao presente da escritura, da comunicação entre os cidadãos. Perfeito? Você já deve ter se deparado por aí com a questão aí até recente da questão do fim do mundo, ou segundo o calendário maia, o fim do mundo estaria datado, ou a sua última aí, perspectiva, em 2012. Né? Por que se tinha uma consideração e se leva até hoje com grande relevância esses marcos maias? Porque eles tinham um conhecimento amplo de astronomia e matemática. Na astronomia, o calendário maia ele foi o primeiro calendário que se tem indícios aí de calendário de 365 dias, né? O que para a época era um avanço inimaginável. Até os europeus se assustaram com tal avanço aqui obtido nas Américas. Então aquele conceito, aquela visão europeia que
muitas vezes é passado para a gente de que o povo daqui era selvagem, o povo daqui era mais próximo de um animal. Esses relatos, na verdade, eles são uma visão turva, vamos assim dizer, do povo europeu sobre o povo americano. Analisando esses indícios, analisando essas fontes históricas, a gente pode muito bem diagnosticar aí de que o povo tinha avanços consideráveis, avanços que, inclusive, até então não se tinha nem na Europa. Você vai ver aí no seu estudo mais à frente que, por exemplo, o calendário de 365 dias ele foi ser implementado lá no calendário juliano, no Império Romano, que será fruto aí de conhecimentos futuros para a nossa linha de pesquisa. Perfeito? O porquê que eles consideravam, ou a gente, a nossa civilização, considerou ali, muitas pessoas acharam que o fim do mundo seria em 2012, por causa dessa questão do calendário maia, que ele era prescrito em ciclos. Então, segundo o calendário maia, um importante ciclo maia se encerrava em 2012. Mas isso muitas pessoas interpretaram como sendo o final do mundo, o que, na verdade, analisando fatos históricos, existiram vários outros ciclos, porque era a forma que os maias encontravam de marcar o seu tempo. Perfeito? Vocês terão a oportunidade, claro, de estar pesquisando mais a fundo, conforme foi delimitado para vocês em sala de aula, com grupos de pesquisas sobre a economia, sobre a religião, sobre a organização social dos maias e também sobre o declínio dos maias. Então, esse conteúdo será fruto aí da pesquisa de vocês mais a fundo e intencionalmente a gente gostaria, de que fosse apresentado em forma de vídeo, vídeo simples, assim feito como esse, mas com conteúdo, com o que vocês encontrarem ali na pesquisa de vocês, perfeito? Conforme a gente combinou, na sala de aula presencial, e também a gente utilizará aí de uma ou duas aulas para a organização, desse trabalho, dessas pesquisas, para ficar tudo certinho, tudo redondinho, e a gente conseguir entender perfeitamente os principais tópicos dessa civilização maia, ok? Vamos então dar uma pincelada na parte do declínio dessa civilização. Acredita-se que o declínio dessa civilização houve por fatos ligados à natureza. Então, o que se estima é que teve desastres naturais que impactaram grandemente a agricultura, a forma de cultivo, e que, em decorrência disso, os povos, como a gente viu que cada povoado tinha o seu imperador, não apenas um, então não era um poder centralizado, os povos começaram a entrar em conflitos entre eles. Essa é a hipótese mais aceita pelos historiadores. Então, posterior à passagem dos maias aí, com esse declínio, esse território ele foi ocupado pelos astecas, que é o nosso futuro instrumento de pesquisa. Mas não há relatos, não há indícios de que os astecas foram responsáveis pelo declínio maia. Não houve conflito entre as duas civilizações. E sim, a evidência mais forte é de que os próprios maias acabaram ocasionando esse declínio. Então, eu vou encaminhar aqui para vocês a questão de 2 ou 3 perguntas, além de algumas orientações sobre a apresentação que vocês farão. E, sem muitas preocupações, a gente terá tempo na sala de aula aí para estar conversando sobre o assunto, para estar montando o trabalho de vocês, que será aí o componente para a nossa primeira nota do trimestre. Eu agradeço a atenção, espero que todos os alunos estejam vendo esse vídeo até o final e até a próxima aula. Muito obrigado